Olá, essa aqui é a nossa aula, que é um resumo das aulas no curso de metodologia científica, de escrita científica, que nós já postamos no Moodle. Então, esse é um resumo dos slides que nós usamos lá, para a gente só chamar a atenção sobre alguns pontos importantes da metodologia científica. A metodologia científica ela nasce em determinado momento a partir da filosofia. A mãe da ciência é a filosofia. E as explicações epistemológicas associadas à busca de conhecimento, né, é uma característica do comportamento humano que é buscar a interpretação de si mesmo e do mundo que o cerca. Tanto do mundo interior quanto do mundo externo. Nós fomos mais longe no espaço do que sabemos sobre o fundo do mar ou sobre o interior da Terra. Alguns dizem que nós preocupamos mais com o mundo externo do que com o mundo interno, mas a luta do conhecimento é atribuir significados. Se nós aprofundarmos nisso, nós teremos que falar sobre a origem da escrita, a origem da matemática. É uma viagem muito interessante pelo conhecimento, pelas hipóteses, que nos dão condições de compreender a nossa história, né? A escrita permitiu que a nossa memória fosse alargada e nós buscássemos conhecimentos daqueles que já não estão aqui nesse momento. Então, a capacidade do homem, a capacidade cognitiva, a escrita, a inteligência permitiu o conhecimento, que é uma criação intelectual que tende a ser a mais representativa da realidade. Ora, representativa de que realidade? Se existe subjetividade, o indivíduo que faz o trabalho, que faz a análise da realidade, ele está sujeito às interpretações de acordo com o seu ponto de vista. Então, existem estudos filosóficos sobre essa interpretação da realidade. Por isso que o conhecimento científico é considerado mais fidedigno, porque evita-se a subjetividade no processo e evita-se a opinião pessoal para que os dados sejam baseados em fatos, e fatos que hoje podem ser inclusive estatísticos e matemáticos, por isso que a ciência mudou bastante. Até onde nós vimos lá na primeira aula, o conhecimento pode ser mítico, né? Que a gente já ouviu falar da Odisseia, das conversas dos mitos gregos e romanos e de outras civilizações, onde tem os deuses para poder explicar os fenômenos naturais, né? A ira dos deuses, a felicidade deles. O ordinário, que é o conhecimento do senso comum, muito importante na evolução da humanidade. O filho do sapateiro era sapateiro, o filho do ferreiro era ferreiro. Tudo isso muito importante na passagem das profissões, até que o conhecimento fosse organizado nas escolas, nas universidades. O conhecimento artístico, que nós temos notícia há milhares de anos, com os desenhos feitos na caverna, que é um conhecimento diferente do místico e não é um conhecimento ordinário. Quando nós falamos a primeira vez, nós não citamos o conhecimento religioso, mas hoje é aceito como um conhecimento importante e que algumas pessoas vivem dele e geram até situações de conforto que os outros não dão. Conhecimento filosófico, mãe e pai do científico, em que se busca o porquê das coisas, não necessariamente o como. E o conhecimento científico, que é fundamentalmente baseado em algo chamado método. E é a partir do momento em que o conhecimento foi aumentando, as informações foram sendo obtidas, foram ocorrendo raciocínios mais complexos sobre o método também foi se modificando. Então nós temos métodos científicos ao longo da história e hoje nós seguimos um método científico para escrever trabalhos
em que ele é mais ou menos respeitado, dependendo de como escrevemos, da sociedade científica que participamos, das revistas em que publicamos. O conhecimento do senso comum, chamado ordinário, normalmente ele está associado com soluções imediatas e espontâneas. Eu vou me atrever a dizer aqui que as pessoas que assim pensam, elas não consideram muitas variáveis, né? Elas usam poucas variáveis para fazerem a sua análise, e essas variáveis, elas são enviesadas, elas servem a um significado, né? Vamos pegar o exemplo de que manga com leite faz mal. A história analisada mostra que os escravos no Brasil viviam ali debaixo da mangueira, tinha bastante manga e também tinha o leite das vacas lá do patrão, do senhor. E essa associação de manga com leite fazer mal é para evitar o excesso da alimentação dessa fruta fácil e saborosa com leite fácil de pegar da vaca. Mas uma vitamina de manga com leite é bastante saborosa. Então ali é uma solução imediata e enviesada, né? E até utilitária em função de quem tinha o dinheiro, de quem mandava. É bastante subjetivo, não tem comprometimento com a objetividade, né? É o conhecimento geral, assim, eu fiz assim a vida toda, continue fazendo, que vai funcionar, é importante nas profissões. Tem baixo poder de crítica, a ciência e o conhecimento objetivo necessita de uma crítica constante, então o fato da ciência alterar a maneira de ver as coisas pelo método utilizado, significa a auto-objetividade dela, então ela não está presa a características financeiras, políticas, mas a gente quer que não esteja, né? Porque assim, a ciência depende de dinheiro, a universidade de dinheiro para poder funcionar. Não existe uma linguagem acadêmica ou sofisticada, é a linguagem do dia a dia, e o limite de validade é muito baixo, né? Ela tem validade associada àquele local, àquela cultura, aquela situação. Então a pessoa chega num país novo, onde está nevando, a gente não está acostumado com neve no Brasil, e passa aperto, porque o conhecimento simples lá pode fazer com que o indivíduo evite pegar um resfriado ou sair de casa e ter uma parte do corpo congelada, dependendo da situação. A metodologia científica, eu gosto de usar essa frase do Poincaré, que foi um matemático intuitivo, né? Um precursor filosófico intelectual da relatividade, não vamos entrar em detalhes, mas isso aqui serve para a vida do estudante. O sábio deve organizar. Fazemos ciência com fatos, assim como construímos uma casa com pedras. Mas uma acumulação de fatos não é ciência, assim como não é uma casa um monte de pedras. Aqui nós podemos considerar que ele está dizendo que a memorização pura, sem um raciocínio associado, não vai gerar uma ciência, né? Então a ciência requer raciocínio. Tem uma outra frase que a gente falou na aula de escrita científica, que foi do Lewis, que ele fala: a ciência tem as suas catedrais, construída pelos esforços de poucos arquitetos e muitos operários. O que significa que o raciocínio, a análise, ela é mais difícil, mas é ela que gera o conhecimento na ciência. Então, não basta ter um monte de dados, é necessário organizar os dados. E o método faz isso, ele nos ensina as etapas da organização dos dados. Então, quando nós falamos de metodologia científica para a universidade, a verdade é a seguinte: você vai aprender na prática se você fizer uma iniciação científica voluntária ou paga, né, um PIBIC, um PIBICT, e ali você vai treinar a fazer uma revisão bibliográfica, uma pesquisa descritiva, bibliográfica ou até experimental. E se o seu orientador quiser que você escreva, você vai ter que aprender as normas de escrever.
O básico vai ser um título, um abstract, né? Um resumo, vai ser uma introdução, material e método, resultado, discussão, algumas revistas pedem ou não conclusão e referências bibliográficas. As normas para escrever isso variam de revista para revista. As normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, não servem nem para o Brasil direito, porque por mais que as faculdades, as universidades, elas pedem isso para facilitar, para que não tenha criado, para que elas não criem as suas próprias normas, para trabalhos de TCC ou para defesas de dissertações ou teses. Algumas pós-graduações, elas pedem um artigo, e dependendo da revista que você for usar, ela vai pedir uma norma de referência diferente e não a ordem da escrita, mas como você vai formatar a introdução, como o título vai ser escrito, vai variar. Então nós até estamos colocando o artigo agora numa revista e lá ela falou que não quer mais que 26 caracteres no título. É uma norma da revista, né? Não é a norma ABNT. Então, memorizar norma ABNT, nós não precisamos, é uma bobagem, até porque você pode encontrar na internet. Fazer as normas, né, como antigamente a gente fazia, tinha que colocar lá digitando, né? Houve um tempo até, quando eu comecei, ela era em máquina de datilografia elétrica específica para trabalho científico. Hoje não, hoje você vai colocar no chat GPT, por exemplo, ou desculpa falar, né, o GPT, qualquer IA, você coloca lá e fala assim, coloque nas normas da revista tal. Ele vai fazer isso. E você vai ter as normas prontas, você copia e coloca no seu trabalho, né? Então veja que não há necessidade mais de memorizar esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá, o conhecimento científico, vamos falar só do senso comum e científico, concatenizando a informação, né? Ele precisa de explicar e tentar ser o mais unitário em relação à realidade que nos envolve. Eu posso até criar uma realidade paralela, isso acontece na matemática, né? Que na teoria dos conjuntos, por exemplo, eu posso até criar determinados argumentos para fazer com que determinado conjunto siga determinadas operações apenas. Isso é realidade na matemática, e ela serve até para explicar a realidade que nós vivemos, mas é algo que nós não temos que falar aqui, né? Ele nasce de uma dúvida, essa dúvida gera uma investigação, e essa investigação, quando feita com uma metodologia adequada, pode gerar um conhecimento mais ou menos dentro da realidade, que vai ser corroborado proporcionalmente quanto mais pessoas fizerem algo semelhante e mostrarem a mesma coisa e chegarem a conclusões similares, então nós teremos a teoria. Nós chegamos à chamada verdade sintática, que é a verdade racional e não pode ter contradição. Se uma teoria é exposta, publicada e alguém prova o contrário, ela não pode aceitar a contradição e a teoria deve ser refutada. Não é bem assim. Por exemplo, nós sabemos que as leis de Newton foram chamadas leis, que significa que ela é verdade em todo o universo. Não é bem lei, porque na história da relatividade, a aplicação das leis de Newton para explicar a órbita de Mercúrio não batiam. Aí quando aplicaram as teorias da relatividade, funcionou bem. Então aquela lei, né, de Newton, que ficou como a palavra lei, mesmo não sendo lei, não funcionando sempre, talvez por uma questão histórica, não foi refutada porque ela serve para a maioria das coisas que nos envolvem. E a relatividade não está dentro do nosso dia a dia. Então nem sempre que se mostra uma teoria melhor, ela refuta uma outra que serve para determinados pontos da realidade, né? Busca-se a verdade semântica, né? Ou seja, cheia de significado, desde que seja objetivo, desde que se prove aquilo experimentalmente ou matematicamente através de uma avaliação crítica. Nasce, então,
método científico moderno, as análises não somente quantitativas, mas qualitativas, cheia de lógica. Mas funcionalmente nós fazemos análises qualitativas e quantitativas, considerando a matemática. Então a estatística passa a ser usado como recurso importante no processo da ciência moderna. Buscamos a verdade pragmática, né, que é confronto entre a teoria e dados empíricos, aquilo que nós pensamos e aquilo que são obtidos na prática. Não funciona direito para a quântica funciona mais na prática, e nós não temos uma teoria que faça sentido intuitivo no nosso modo de ver, mas ela funciona na prática. Então, aí se cria muita bobagem em função da quântica, né? Que ela pode explicar coisas que a gente mesmo não explica, e ela não explica a si mesma. Um dos pais da teoria quântica, o Niels Bohr, falava assim: quando te explicarem algo sobre mecânica quântica e você não se assustar e perceber que não está entendendo nada, então, se for diferente disso, você realmente não entendeu. A linguagem é específica, é uma linguagem acadêmica, e nós devemos escrever trabalhos científicos dentro dessa linguagem, e com alto poder de crítica. Nós precisamos fazer a crítica, é uma crítica que, por mais até que nós não concordemos, nós precisamos ler e compreender o que foi falado. E hoje ela tem um caráter hipotético, porque o momento que ela deixar de ser hipotética, ela passa a ser verdade absoluta. E até hoje nós verificamos que essa verdade absoluta não foi encontrada na ciência, né? Sobre esse método quantitativo, eu gosto de citar o Lord Kelvin. Ele fala: se você puder medir aquilo que está falando e expressá-lo por um número, então você saberá algo sobre esse assunto. Basicamente positivista, que é o método científico antes do atual, mais importante hoje em dia. Nós tentamos trazer isso para a biologia em algumas pesquisas, principalmente na anatomia. Mas, depois que nós já contamos a história da filosofia grega, da escolástica, o conhecimento ficou dentro da religião, dentro da Igreja Católica, quem vai começar o trabalho de buscar experimentar as ideias são os franciscanos. E até nós temos na oração de São Francisco, não na oração de São Francisco, é uma frase de São Francisco: dai-me forças para mudar o que foi possível mudar, resignação para aceitar o inevitável, mas, sobretudo, sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então é necessário experimentar. Estava incutido aqui, um questionamento da realidade. E por que nós colocamos São Francisco de Assis aqui? Porque as primeiras ideias científicas do método científico, do primeiro método científico, né, vai acontecer com Roger Bacon, um monge franciscano, que é preciso experimentar. Então, Aristóteles falava que você jogava uma pedra e ela ia porque você criava um motor de ar atrás dela e ela voltava ao seu elemento natural. Como a pedra, o natural dela é embaixo, ela baixava, ela caía. Mas aí nós vamos ver Galileu fazendo o experimento de que uma pedra pesada e outra menos pesada caem ao mesmo tempo, né? E foi experimentação. Então, os filósofos não experimentavam, eles pensavam, tinha pouca experimentação. Alguns experimentavam, sim. No caso da história da termodinâmica, tem uma máquina termodinâmica da época dos gregos, por exemplo. Mas não tinha uma organização das ideias, dos pensamentos, do conhecimento para criar um método, né? E aí nós podemos dizer que a ciência foi fundada a partir de argumentos teológicos, porque nasceu dentro da igreja, e teleológicos. Teleo significa fim, ou seja, com finalidade, a finalidade é experimental. Aí nós vamos ver então que foi na Renascença, a partir do século XV, né, que o método científico baseado na observação da natureza, experimentação, prova, contraprova e expressão matemática
começou a trazer de volta a racionalidade à cultura. Então, o método científico nasce da religião e na Renascença. O Francis Bacon, outro Bacon, né, também franciscano, cria então o primeiro método científico chamado método indutivo experimental. Então, o tipo de método científico inicial foi o indutivo experimental. Indução, quando você pega uma informação e a partir dela você gera outras. Experimental, porque para fazer isso, para ser científico, você precisa fazer o experimento, provar, né? Criar um fato. Então ele tem a dúvida, faz a experimentação, formula hipóteses, repete isso por outros cientistas, testa a hipótese novamente. Se vários testarem, então ocorre a formulação e generalização das leis. Isso aqui decreta, vamos dizer assim, a morte da filosofia como principal forma de conhecimento que explica a realidade do ser humano e inicia a ciência. Então, falar que Sócrates foi cientista, Tales de Mileto, não, eles não foram, né? Eles eram filósofos. Não obstante ter um método, o método científico com o rigor da experimentação vai começar então no século XV, na Renascença, com Francis Bacon. Palavras dele, na constituição de axiomas, axiomas são verdades. Por meio dessa indução é necessário que se proceda a um exame ou prova, é preciso provar. O método científico que ficou famoso, não tão concatenado, foi o método que recebe o nome de método de Galileu mesmo, que ele fez nos experimentos dele. Nós já falamos de Galileu com mais detalhes nas outras aulas, né? Você observa o fenômeno, aí ele coloca sem preconceitos, porque nós não podemos esquecer que o homem seria condenado à fogueira, a não ser que rejeitasse a afirmação de que a Terra girava em torno do Sol, mas que o Sol girava em torno da Terra. Experimentação, então ele coloca o uso de aparelhos, ele inventou e usou vários aparelhos, laparoscópio, termômetros, relógios de água feitos em bolsas de couro, e ele buscou a regularidade matemática, e ele era um bom matemático, né, a ponto de escrever o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Esse foi, então, o segundo método científico da história. Depois vem um homem que nós gastamos um tempo explicando sobre a importância dele para a ciência, o método científico indutivo confirmável, o positivista, é escrito errado aqui, né? Positivista, está faltando um V aqui, de Isaac Newton. Nós já falamos em detalhes lá na aula, mas ele fala a observação dos elementos que compõem o fenômeno, então é interessante isso. Você pode pegar o fenômeno inteiro e separar para analisar. Isso vai em encontro com a filosofia de René Descartes. A análise tem que ser quantitativa, então ele coloca a matemática como essencial nisso. Aí você induz hipóteses quantitativas, ou seja, matemáticas, né? No caso dele, por exemplo, nós podemos lembrar que ele chegou à conclusão que a força e a aceleração são diretamente proporcionais, que a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas dividido pelo quadrado da distância, e ele ainda fez outras fórmulas, né? Aí você faz o teste experimental das hipóteses e depois você generaliza os resultados. Terceiro método científico da história é que gerou a ciência positivista, que permanece até hoje, vamos dizer assim, em muitos locais. O Brasil é bem positivista, né? E chegaram a falar que depois de Newton não se haveria mais ciência, mas apenas detalhes devido à configuração e à tecnologia associada aos aparelhos. Aí nós temos então a quebra desse positivismo com descobertas assustadoras da quântica e da relatividade no início do século XX, fim do século XIX, que é o método científico atual, contemporâneo, né? Em que a incerteza ela
vamos dizer, torna-se, né, um fator preponderante. Quando você poderia imaginar que a incerteza seria científica? Nasce até na quântica o chamado princípio da incerteza, que a maioria já estudou no ensino médio. O positivismo era chamado de cientificismo. É uma palavra do de Broglie, prêmio Nobel, que associou a fórmula de Planck com a fórmula de energia da relatividade de Einstein. Muitos cientistas modernos daquela época, 1920 mais ou menos, que ele escreveu isso, adotaram quase sem se aperceber disso uma certa metafísica materialista e mecanicista e a consideram a própria expressão da verdade científica. Ele está falando mal do positivismo, tá? Um dos grandes serviços prestados ao pensamento contemporâneo pela recente evolução física é de ter arruinado esta metafísica simplista. Porque veja bem, como que você vai observar o fato se você não vê o átomo, né? Então, o que se sabe sobre o átomo é matemático, nós não conseguimos ver o átomo. Nós não conseguimos ver o elétron, nós não conseguimos ver muita coisa. Se a gente for considerar a mente, nós não conseguimos ver as características da mente, os nossos sentidos não pegam. Nós até escrevemos um artigo ano passado sobre a importância do Freud, que associa o comportamento a estruturas mentais não visíveis, né? E a psicanálise é chamada de pseudociência, nós não vamos entrar nesses detalhes aqui no curso, mas é conhecimento e funciona estatisticamente. O indivíduo que faz um tratamento psicanalítico e outro que faz uma psicoterapia normal, eles têm a mesma, estatisticamente, quase assim, o mesmo grau de, vamos dizer, sucesso, né? E o método científico atual chama hipotético dedutivo. Então você se baseia em hipótese e deduz, então você pega informação e conclui, né? Diferente da indução a partir da experiência, né? Então tem esse contexto da descoberta, esse conhecimento prévio que gerou essa busca pelo referencial teórico. Aí no referencial teórico você precisa ser criativo, o que eu vou buscar, o que eu quero fazer no meu projeto, o que eu quero aprender. Aí você observa fatos e fenômenos, olha que interessante, que artigos científicos escritos através da ciência experimental, ele se torna fato também para uma pesquisa bibliográfica, né? Aí você cria uma dúvida, que pode ser mental, não necessariamente uma dúvida necessária para resolver problemas práticos, ela pode ser puramente mental, especulativo, como na matemática. Aí você cria as hipóteses e depois você inicia o chamado contexto justificativo, depois da descoberta, testando a hipótese, aí sim a experimentação, você faz em laboratório. A gente vai mostrar isso na próxima aula, também vai ser curtinho, sobre os tipos de pesquisas, né? Aí você gera interpretação e avaliação dos testes da hipótese, você pode inclusive fazer uma análise de vários artigos, uma pesquisa bibliográfica. Você rejeita ou não essa hipótese, então essa é uma coisa importante. Rejeitar a hipótese faz parte do processo de análise e uma nova teoria nasce e mais pessoas testam e o processo pode ser reiniciado de outra forma. Então o método científico de hoje é o método hipotético dedutivo. Então ficamos aqui nessa nossa pequena apresentação sintática das aulas que já foram dadas sobre a história do método científico. Aí até a próxima.